Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a propriedade de invertibilidade nos modelos autorregressivos e de médias móveis. A invertibilidade é uma propriedade importante que nos permite descrever o modelo autorregressivo por meio dos erros aleatórios. No mesmo sentido, a gente também pode utilizar a propriedade de invertibilidade para descrever o modelo de médias móveis através de um processo autorregressivo. Primeiro, vamos supor um processo autorregressivo dado por yt igual a φ1 yt menos 1 mais et. Agora, vamos defasar todos os elementos variáveis dessa expressão. Com isso, a gente obtém yt menos 1 igual a φ1 yt menos 2 mais et menos 1. Agora a gente vai substituir o termo yt menos 1 da equação defasada na primeira expressão e fazer as substituições. Fazendo as substituições, a gente obtém uma estrutura que agora está em função de yt menos 2 e et menos 1. Vamos defasar novamente a variável y para o período t menos 2. E na sequência, vamos substituir o yt menos 2 da expressão defasada na equação de yt. Após a substituição, vemos que yt agora está em função de yt menos 3, et menos 2 e et menos 1. Perceba também que o coeficiente π segue um padrão decrescente bem específico. A partir desse padrão, quando a gente repete o processo i vezes, a variável yt é representada por φ1 elevado a i, yt menos i, mais et, mais φ1, et menos 1, mais φ1 ao quadrado, et menos 2, mais tananã, mais φ1 elevado a i, et menos i. Se o modelo original for estacionário, ou seja, se o parâmetro φ for menor do que 1, quando o i tende para infinito, o φ1 elevado a i tende para zero. Então a gente pode simplesmente eliminar o termo φ1 elevado a i yt menos i. E o resultado dessa operação é que a variável yt pode ser representada pelos choques aleatórios, que nada mais são do que o próprio modelo de médias móveis. Bom, esse resultado é muito importante porque nos mostra que o modelo autorregressivo, quando ele é estacionário, ele pode ser invertido num processo de médias móveis. E o resultado desse processo de invertibilidade é o que a gente chama de funções de impulso-resposta. As funções de impulso-resposta, elas mostram como a variável dependente varia a partir de um choque que é dado em um momento específico do tempo. Nesse caso, o choque vai depender da estimativa do parâmetro φ, que é estimado pelo modelo autorregressivo. Quanto mais recente é o choque, maior é o efeito esperado sobre a variável. Vamos ver um exemplo. Suponha um processo autorregressivo com parâmetro φ igual a 0,7. Ao inverter o modelo autorregressivo, obtemos um processo de médias móveis que vai ser construído a partir do valor que estimamos de φ. Os coeficientes do modelo de médias móveis compõem a função de impulso-resposta. Essa função ela pode ser ilustrada por um gráfico que projeta os coeficientes estimados ao longo do tempo. O valor 0,7 corresponde ao próprio π obtido pelo modelo autorregressivo, e no modelo de médias móveis ele representa o coeficiente do resíduo do período t menos 1. O coeficiente do resíduo do período t menos 2 é obtido elevando o 0,7 ao quadrado. A função impulso-resposta ela é construída a partir da ligação desses coeficientes ao longo do tempo. Primeiro, perceba que a função tem um formato decrescente. Esse formato tem relação direta com a condição de estacionariedade da variável. Para variáveis que são estacionárias, choques nos erros se dissipam ao longo do tempo. Ou seja, se um choque for dado hoje, ele causa um grande efeito na variável dependente, mas na medida que o tempo passa, esse choque vai perdendo força. Por exemplo, vamos supor que o y seja a inflação. E, num determinado momento do tempo, a inflação é impactada por um evento exógeno que acontece na economia. Pode ser um choque de oferta ou um choque de demanda. O coeficiente 0,7 representa
a parcela do choque que permanece no período posterior ao choque. Em 2 períodos à frente, essa parcela se reduz para 0,49. Passados aí 12 períodos, esse choque praticamente se dissipa, porque fica muito próximo de zero. O valor do coeficiente tem implicações importantes sobre o tempo de resposta da variável para um impulso que é dado em um determinado período do tempo. Quando o coeficiente está mais próximo de zero, o choque tende a se dissipar rapidamente. Por outro lado, quanto maior for o coeficiente em módulo, maior será o tempo necessário para o choque se dissipar. Uma outra forma de visualizar os choques é pela função de impulso-resposta acumulada. Para construir essa função, primeiro a gente soma os valores dos coeficientes estimados e depois a gente plota esses valores somados ao longo do tempo. Veja esse gráfico. O gráfico nos mostra o efeito máximo do choque inicial. Nesse caso, o efeito máximo ele converge para cerca de 2,33 após 18 períodos. Vamos supor novamente que o y seja a inflação. Quando um choque de 1 ponto percentual é dado, ele se expande para 2,33 pontos percentuais 18 meses para frente e depois se estabiliza. Quanto mais inicial for a inflação, maior vai ser o efeito acumulado e também o período de tempo necessário para o choque se dissipar. Bom, então a gente percebe que estacionariedade, invertibilidade e a construção de funções impulso-resposta são conceitos que se interrelacionam. De forma semelhante, também é possível inverter um processo de médias móveis em um modelo autorregressivo. Vamos supor um modelo MA1 igual a yt igual a mi mais et menos θ1 et menos 1. Vamos isolar o erro da equação e depois defasar todos os elementos. Agora, vamos substituir o et-1 da equação defasada na equação principal. Resolvendo a expressão, a gente percebe que yt está em função do erro contemporâneo et, do componente autorregressivo, yt-1, da média mi e do erro do período t-2. Defasando novamente em 2 períodos a equação dos erros, a gente obtém et-2 igual a yt-2 menos mi mais φ1 et menos 3. Substituindo o termo et-2 na função de yt e desenvolvendo a expressão, a gente obtém yt igual a mi mais θ1 mi mais θ1 ao quadrado mi menos θ1 yt menos 1 menos θ1 ao quadrado yt menos 2 mais et menos θ1 ao cubo yt menos 3. Refazendo esse exercício de forma recursiva, vemos que o yt ele pode ser dividido em 3 conjuntos de elementos. O primeiro é uma progressão geométrica que converge para o termo mi sobre 1 menos θ1. O segundo é uma estrutura autorregressiva. E o terceiro é composto pelo erro aleatório contemporâneo e o termo θ1 elevado a i é t menos i. Bom, nesse caso, se o θ1 modular for menor do que 1 e o i tender para infinito, a expressão que envolve o θ1 elevado a i pode ser cancelada. Então, a gente vê que o modelo de médias móveis pode ser invertido em um processo autorregressivo infinito. Existem algumas características do processo de invertibilidade do modelo MA que são importantes mencionar. Primeiro, o modelo MA só será invertível se o parâmetro θ modular tiver um intervalo de 0 a 1. Se o θ1 modular for maior do que 1, isso quer dizer que o peso das observações passadas vai ser cada vez maior no tempo, o que teoricamente soa bastante estranho, porque a gente espera que as observações mais próximas afetem mais a variável do que as observações mais distantes. Segundo, se θ1 modular for igual a 1, então a gente teria um modelo AR com infinitas raízes unitárias. Então, pessoal, o que a gente percebe é que, enquanto o modelo autorregressivo tem restrições de estacionariedade,
o modelo de médias móveis tem restrições de invertibilidade. A condição de invertibilidade do modelo MA pode ser verificada pela equação característica dos erros, de uma forma muito semelhante com aquela que a gente faz para investigar o processo de estacionariedade de um modelo autorregressivo. Para isso, a gente escreve o modelo MA na forma de polinômios de defasagens. A partir da equação 1 menos θL igual a zero, a gente obtém a raiz característica. Caso o θ modular seja menor do que 1, a raiz do polinômio característico vai ser maior do que 1, e, nesse caso, o modelo MA vai ser invertível. Porém, se o parâmetro θ for igual ou maior do que 1, isso quer dizer que a raiz do polinômio vai estar dentro do círculo unitário, e, nesse caso, o modelo MA não será invertível. Para resumir, vamos traçar aqui algumas dualidades entre os modelos AR e MA. Primeiro, o modelo AR tem restrição de estacionariedade, enquanto o modelo MA tem restrição de invertibilidade. Todo modelo AR estacionário é automaticamente invertível, ao passo que todo modelo MA invertível é também estacionário. De forma compacta, o modelo AR pode ser escrito por φ, que multiplica LYT igual a ET. Sua forma invertida pode ser escrita por YT igual a φ, que multiplica L elevado a menos 1 vezes ET. Já o modelo MA, na sua forma compacta, é representado por YT igual a θ, que multiplica L vezes ET. Quando o modelo MA é invertido, ele pode ser escrito como θ, que multiplica L elevado a menos 1 YT igual a ET. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e bons estudos!